pelo nosso chat. E hoje é um tema muito legal que eu adoro falar com vocês sobre a motricidade fina, sobre recursos para a gente desenvolver a motricidade fina. Então, antes da gente começar a falar o que que é, né, quais recursos, como que a gente vai ajudar as crianças a desenvolverem essa motricidade fina, é importante a gente entender o que, afinal de contas, é a motricidade fina. Então, a motricidade fina, ela é a forma como a gente usa os braços, as mãos e os dedos para interagir com o meio, seja durante as atividades do brincar, seja durante uma atividade de vida diária, como se vestir, por exemplo, calçar uma meia, ou também nas atividades acadêmicas, nas atividades escolares. Então, escrever, recortar, para tudo isso a gente usa a motricidade fina. Então, ela é fundamental para a nossa interação com o meio, para a gente conseguir desenvolver as atividades que são necessárias e que são importantes, dependendo da nossa faixa etária, da faixa etária da criança que a gente está falando, né? Da criança que tem alguma dificuldade ou não. Então, falado isso, então eu queria destacar para vocês que ela é muito importante para várias atividades do nosso dia a dia. A gente não pode esquecer que esse desenvolvimento ele vai acontecer desde o momento em que a criança nasce. Então, um bebezinho, ele vai segurar, você dá o dedinho, né, o nenenzinho já segura o nosso dedo por reflexo, ainda não é uma intenção voluntária, né, não tem um movimento voluntário, melhor dizendo, esse movimento é reflexo, mas a gente já começa desde então a ver mesmo o desenvolvimento da motricidade fina. Quando a gente pergunta, né, na anamnese, nós profissionais, quando a gente pergunta para os pais o que que você lembra, se lembra se tem algum atraso de desenvolvimento, os pais sempre vão falar dos aspectos de motricidade ampla, porque é o que a gente enxerga mais. Então, se uma criança teve dificuldade para engatinhar, se ela demorou para andar, ou se ela caía muito. Então, esses aspectos relacionados à motricidade ampla, eles são mais fáceis da família, dos pais lembrarem o que, que teve de problema ou não. E é importante também a gente investigar na nossa anamnese esses aspectos do desenvolvimento da motricidade fina, porque é desde o momento do nascimento e acontece num contínuo de desenvolvimento. Não é de repente que uma criança vai conseguir fazer uma preensão trípode no lápis, por exemplo. Ela precisa ter experimentado, ela precisa ter passado pelas outras fases do desenvolvimento da motricidade fina, da preensão, mais especificamente, para ela conseguir desenvolver esse movimento mais móvel, com uma maior mobilidade, com uma maior destreza, com uma maior é, é, complexidade até das atividades que essa criança vai desenvolvendo. Então é importante a gente pensar nisso, tá? E aí, né, por que que essa motricidade fina é tão importante? Então vamos imaginar uma criança que tenha uma dificuldade na motricidade fina. Nossa, são inúmeras as dificuldades que ela vai apresentar para o desempenho dela ao longo do dia. Então, desde a hora que ela acorda, para se vestir, para trocar de roupa, tirar o pijama, para se alimentar, para segurar uma colher, para escovar os dentes, para pentear o cabelo, enfim, são inúmeras dificuldades inúmeros desafios que essa criança vai enfrentar ao longo do dia. Então, pense como é difícil para uma criança com motricidade fina de alguém que fique cobrando, ah, mas você precisa fazer mais rápido, você precisa escrever mais rápido, você precisa se vestir mais rápido, mas poxa, tem uma dificuldade ali. Então a gente precisa olhar com muito cuidado também para oferecer, para fazer as demandas, né, de acordo com a capacidade da criança naquele momento. Então a gente não pode nunca pensar em atropelar esse desenvolvimento da motricidade fina. E aqui eu quero chamar a atenção dos profissionais que trabalham com as crianças. Eu já vi, eu aposto que você também já viu, muitos profissionais que estão com crianças de 3, 4 anos exigindo que elas recortem desenhos curvos, por exemplo. Gente, isso não é esperado para uma criança de 4 anos. Então, a gente, enquanto profissional, precisa muito respeitar o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento das habilidades de motricidade fina, né, falando especificamente, mas aí pensando, a gente pode ampliar esse olhar também para diversas outras habilidades que a gente precisa ter na criança para que ela consiga escrever, para que ela consiga fechar um zíper, amarrar o cadarço do tênis. Então, são vários pontos que a gente precisa estar muito atento. Então, chamando a atenção dos profissionais, vamos cuidar para a gente pedir para a criança fazer o que é esperado para a idade dela, porque a gente tem isso, tem esse referencial muito bem descrito, tá? Então, vamos tomar cuidado com isso. Agora, a gente, né, enquanto terapeuta ocupacional que trabalha com integração sensorial, a gente entende, é muito claro para a gente que uma criança com dificuldade na motricidade fina,
Isso é decorrente de uma dificuldade no processamento das informações sensoriais táteis, vestibulares e proprioceptivas. A gente vai trabalhar para desenvolver esses três aspectos, né, do processamento sensorial de uma forma muito específica dentro do setting de integração sensorial de ERS. Agora, a gente também precisa pensar em como a gente vai favorecer, como a gente vai auxiliar a família a treinar essas habilidades com as crianças em outros contextos. Como que a gente vai fornecer informações para a escola também ajustar as demandas, ajustar aquilo que é necessário que ela faça, que a criança faça, mas que seja nivelado de acordo com o nível de habilidade que aquela criança apresenta naquele momento. Né? Quando a gente sugere uma acomodação ou um ajuste, né, uma adaptação na atividade, não significa que essa adaptação ela vai ser feita até a criança crescer, até a criança ficar adulta. Não, a gente está olhando para um recorte, para aquele momento a criança precisa de determinado ajuste. Então a gente tem que pensar muito como a gente vai fazer isso, que momento inserir, que momento retirar e o que fazer durante esse período em que a criança está usando essa adaptação, por exemplo, né? Então, a gente precisa muito respeitar essa fase do desenvolvimento das crianças, tá? E aí, para que uma criança consiga desenvolver, então, essa habilidade de motricidade fina, é fundamental. Não adianta pegar uma criança que tenha dificuldade de controle postural, que tenha uma dificuldade muito acentuada de planejamento motor e outras coisas assim, e querer colocar a criança sentada numa mesinha e esperar que ela vá desenvolver ali um desenho ou uma pintura dentro das margens, dentro das bordas dos limites do desenho. Não dá para ser assim. Então, a gente precisa adequar as nossas demandas àquilo que a criança consegue oferecer. Então, antes da gente entrar aqui nas dicas, né, eu acho que é importante a gente pensar nesse desenvolvimento do planejamento motor, do controle postural, da coordenação visomotora, né, de vários outros aspectos para a gente conseguir desenvolver de uma forma mais organizada esse planejamento motor e essa habilidade de motricidade fina. Mas agora, né, vamos para as dicas, então. Uma coisa que eu lembrei aqui que é importante falar para vocês é que o seguinte, a gente não vai, eu não vou passar aqui para vocês, nem o Sensory como um todo, dicas do que você vai fazer, porque a gente não pode fazer isso. Isso é a nossa técnica, é a nossa profissão, é o nosso trabalho, então a gente não pode falar aqui tem pais, tem outros profissionais de saúde, tem fono, tem psico, né, tem educadores, então eu não posso ensinar o que eu faço dentro da sessão com as crianças, mas existem muitas coisas que podem ser feitas que não dizem respeito à minha técnica específica da integração sensorial de ERS, do método de trabalho que eu uso. Então, eu não estou ensinando técnica para ninguém, tá? Não estou ensinando o que fazer dentro da integração sensorial de ERS para ninguém, tá bom? Então, vamos prestar atenção nisso. E existem habilidades, existem atividades que a gente pode utilizar com as crianças, independente se é na sessão de S, se é da TO, se é na sessão da psico, se é na sessão da fono, a criança vai andar por diversos ambientes e a gente precisa aproveitar todos os momentos que a gente tem. Não vou guardar um conhecimento só para mim, eu preciso compartilhar aquilo que eu tenho de saber. Então, é fundamental que a gente discuta isso e entenda o que eu posso ajudar a minha criança a se desenvolver. Combinado? Então vamos lá. Um outro aspecto que eu quero falar para vocês, antes de eu dar as dicas a respeito de recursos, né, que a gente pode utilizar para desenvolver a motricidade fina, é que é o seguinte: eu falei agora há pouco que a gente precisa muito conhecer as fases do desenvolvimento da motricidade fina. Mas eu não preciso querer decorar tudo, porque é muita coisa, é muito detalhe. Então, o que eu sugiro para vocês é ter um livro, um material para chamar de seu. Guarda esse material num lugar de fácil acesso, seja uma pastinha no computador, seja uma nota no celular, uma tabela, organiza isso de algum jeito, um livro que você possa ter à mão para você consultar sempre que você precisar, sempre que você tiver dúvida a respeito do desenvolvimento infantil, para você não ultrapassar aquilo que a criança pode oferecer para você naquele momento e ao mesmo tempo também não atrasar, saber o que cobrar dela a respeito do desenvolvimento da motricidade fina. Então, anota aí essa dica. Tenha sempre um livro, um material para chamar de seu, para você consultar de maneira muito fácil e muito prática, tá? Dito isso, vamos lá então. Vou destacar de novo para vocês aqui que essas dicas que eu vou dar hoje é para o desenvolvimento global de qualquer criança. Se for uma criança com disfunção de integração sensorial, o trabalho ele é diferente.
mas a gente pode trabalhar com essas atividades, adaptar essas atividades e tudo mais, para que a criança consiga desenvolver essas habilidades de uma maneira contínua. Então, eu vou passar 3 dicas e a gente vai pensar em como desenvolver isso aí na sua sessão, ou com o seu filho, ou com o seu aluno na escola. Combinado? Então vamos lá. A primeira dica é para a gente desenvolver atividades de cruzamento de linha média e de dominância manual. Quantas vezes você já ouviu uma família ou até mesmo as crianças trazerem para a gente: ah, eu sou ambidestro? Muitas vezes, né? Comentem aqui no chat que depois eu leio para a gente discutir isso e conversar sobre isso também. Será que existe isso mesmo, de uma pessoa ser ambidestra? Ou será que essa pessoa não se especializou em determinada mão ali, não conseguiu definir essa dominância manual para o desenvolvimento dessas atividades? Eu escrevo com a direita, eu sou destra, eu consigo escrever com a esquerda. A minha letra fica ok? Fica ok. Eu demoro mais tempo para escrever e eu tenho que pensar muito no movimento que eu vou fazer. Claro que se talvez eu quebrasse o braço, por exemplo, quebrar o braço direito, eu vou usar o esquerdo, eu vou precisar me adaptar ali, vou desenvolver, talvez eu consiga escrever mais rápido, eu consiga já pensar melhor na forma como eu vou fazer isso. Mas isso não significa que eu sou ambidestra, certo? Até porque para as outras atividades que eu faço no meu dia a dia, eu uso sempre o meu lado direito. Então, a minha dominância é a direita. Né? E a gente precisa pensar muito nisso, em como desenvolver essa dominância manual. E isso passa muito pela questão de lateralidade, de conseguir cruzar a minha linha média. Então, o que, que é esse cruzamento da linha média? Né? É como se a gente tivesse uma linha imaginária que divide o meu corpo no meio. E cruzar a linha média é justamente a minha perna, o meu braço, a minha mão, cruzar essa linha para o outro lado. Então, eu estou aqui com a minha mão direita, vou pegar um objeto que está lá do lado esquerdo. Isso é o cruzamento da linha média. Como que a gente pode favorecer isso nas crianças? Até peguei esse joguinho aqui justamente para mostrar isso para vocês. É um joguinho de encaixe. Vou conseguir mostrar. Eu não vou virar muito, senão ele vai cair tudo. Mas é um joguinho de encaixe. Então, o que, que eu posso fazer com a minha criança em casa, por exemplo? Você, pai, tem uma criança em casa, como que você vai fazer isso? A gente vai separar as peças de um lado e vai colocar o tabuleiro do outro, ou ao contrário, né? A gente pode variar isso. E aí eu vou pegar uma peça de um lado e vou pedir para a criança encaixar lá do outro lado. Ela vai estar cruzando a linha média. Então, essa é uma atividade que a gente pode fazer com as crianças. O que tem que observar muito, ó, dica extra. Muitas vezes as crianças têm dificuldade de cruzamento de linha média e elas fazem isso aqui, ó. Elas pegam um objeto aqui de um lado e na hora de cruzar, ao invés de cruzar, elas viram o tronco. Ela cruzou a linha média? Não, ó, eu vou virar meu tronco de novo. Tá tudo aqui, do meu lado direito. Então, isso é uma coisa para a gente prestar muita atenção. Quer garantir que cruze a linha média? Facilita para a criança, segura o tronco dela, dá um jeito de você fazer ali a atividade para que ela realmente faça o cruzamento da linha média e não gire o tronco junto, tá bom? Então, essa é uma dica para vocês a respeito disso, do cruzamento da linha média. Outra coisa que a gente também pode pensar em fazer são atividades que favoreçam o uso das duas mãos em conjunto. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês verem um alinhavo. Esse alinhavo aqui é super fofo, mas ele é um alinhavo mais complexo. A gente tem diversos modelos de alinhavo aí no mercado. Esse aqui, a criança tem 2 peças, então fica mais difícil dela encaixar. Olha, eu não estou conseguindo achar um buraquinho aqui, peraí, tá de costas, está difícil. Ó, então a criança vai ter que passar, puxar. Aqui eu vou virar para mim para ficar mais fácil, tá? Senão vocês vão ver que eu tenho dificuldade também. Ó, a criança vai ter que passar, ela está trabalhando com as 2 mãos no centro, né? Isso também é importante para a gente desenvolver a lateralidade. E aqui eu percebo uma coisa importante também. Eu estou usando a minha mão direita como aquela que trabalha com atividade, com a tarefa da atividade que é mais difícil, digamos assim, mais especializada. Eu estou usando ela para passar o cordão aqui no meu alinhavo, no meu cachorrinho. A outra mão está sendo o suporte. E se a gente for pensar nas atividades do dia a dia, a gente usa muito isso também, né? Então, enquanto a gente está comendo, uma mão às vezes segura o prato, a outra mão vai segurar o garfo para a gente comer. Quando a gente está escrevendo, né? Eu sou destra, a mão esquerda, ela serve para segurar o papel, para o papel não ficar escorregando.
e a mão direita é mais especializada. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também, que aqui a gente já vai começando a trabalhar com questões de dominância manual. Um outro brinquedo também que é super legal e as crianças adoram são brinquedos com uso de ferramentas. Então, aqui eu tenho um carrinho, eu tenho uma chave de fenda. De novo, uma mão está estabilizando e a outra mão está girando. Eu posso fazer com as duas mãos ao mesmo tempo? Posso, isso também estou trabalhando com as duas mãos em conjunto. Mas fica mais fácil quando a criança já consegue dissociar o trabalho de uma mão e o da outra mão. Então, uma mão estabiliza e a outra mão já consegue fazer um movimento mais refinado. Né? Então, esses joguinhos aqui também são super legais. Outra coisa que a gente também, que eu adoro usar aqui no consultório, as crianças também gostam, esse aqui a gente compra como limpador de cachimbo, são aqueles, ele tem um pelinho assim e um araminho no meio, né? A gente pode pegar miçangas e brincar de colocar aqui, a gente está trabalhando diversas outras habilidades, né? De coordenação visomotora e tudo mais, mas a gente pode estar trabalhando também com uma mão trabalhando, né? Fazendo uma atividade, uma tarefa que é mais refinada, e a outra mão mais como estabilizadora. Então, essa atividade aqui também é legal. Existem miçangas de diferentes tipos, a gente pode variar, pode escrever o nome da criança, pode colocar uma sequência para a criança fazer igual, enfim, são várias atividades aí, tem que deixar a criatividade correr solta, tá? Então, essas são as atividades que eu queria mostrar para vocês, para a gente desenvolver, então, o cruzamento de linha média e a dominância manual, tá? Agora, a dica número 2 é para a gente desenvolver a extensão de punho. Mas por que a extensão de punho é importante, né? Então, as atividades que a gente usa no nosso cotidiano, então, ó, vamos fingir que isso aqui é uma caneta, um lápis, né? Vou virar assim só para ficar mais fácil. A gente não escreve, a gente dificilmente realiza alguma atividade do nosso dia a dia com o nosso punho em flexão. Geralmente, esse punho está em uma leve extensão. E a gente precisa ajudar a criança a desenvolver essa extensão contra a gravidade. Então, quando a gente está escrevendo, por exemplo, a gente fica aqui, fica com o punho quase numa posição neutra, não chega a ser neutra, é uma leve extensão. Então, a gente tem que trabalhar para isso. O que a gente costuma ver muito no consultório, né, com as crianças que chegam até a gente? Crianças que vão fazer descarga de peso e fazem a descarga de peso com a mão em flexão, não conseguem manter aqui a extensão, então a gente precisa ajudar isso. E o que a gente pode fazer para ajudar a desenvolver essa extensão contra a gravidade? Por exemplo, ao invés da gente só usar a mesa, né, e a folha em cima da mesa na horizontal, a gente pode pegar uma folha e colocar na vertical, a gente pode usar um plano inclinado, que isso vai favorecer a extensão do punho, a gente pode brincar com atividades que façam descarga de peso, por exemplo, então, né, fazer o carrinho de mão, as crianças gostam muito. A gente também pode fazer atividades de empurrar coisas, empurrar objetos, né? Isso tudo auxilia a criança a desenvolver essa extensão do punho, tá bom? Agora, a última dica que eu quero falar para vocês é a respeito do desenvolvimento do arco da mão. O que é o arco da mão, né? É a gente conseguir fazer esse movimento de pinça e não fazer um movimento fechado. Então, a gente tem esse arco aqui, ó, que a gente precisa fazer para conseguir segurar pequenos objetos, né, e tudo mais. Então, o que a gente pode brincar? Um cofre, e aqui eu tenho moedinhas de plástico, né? São os meus ouros, eu digo para criança. A criança não pode perder o meu ouro. E a gente pode colocar isso num contexto de brincadeira, muito variado, dependendo da criança. E aí a criança vai ter que pegar assim. O que elas tendem a fazer quando acontece alguma dificuldade? Elas tendem a pegar aqui, ó, né? Fechando um pouquinho mais esse arco e os outros também, né? Os outros arcos da mão, mas fazendo uma apreensão mais do tipo chave que a gente chama, né? Então, a gente pode usar diferentes formas de brincar com a criança. A criança tem que segurar vários na mão, tem que passar um só para segurar com a pontinha do dedo e tudo mais. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nas crianças, quando a gente está escrevendo, crianças mais velhas que têm dificuldade em manter esse movimento aqui, esse arco aqui da mão, entre o polegar e o indicador na hora que estão escrevendo, são aquelas crianças que fazem assim, ó, costumo desenhar na mão delas, desenho uma caretinha aqui, outra na pontinha do dedo, que elas têm que encostar uma na outra. Então, eu desenho em um lado da mão dois olhinhos e aqui faço um risco. E aí eu falo para a criança que ela tem que deixar a mãozinha feliz, não pode deixar a mãozinha triste.
Né? Então, tem várias dicas aí visuais, né? Vários feedbacks, formas de usar feedback com as crianças, para que elas prestem atenção naquilo, no movimento que elas estão fazendo, para conseguir adequar e conseguir ajustar. Né? Então, uma outra coisa que é legal de fazer também é, na nossa época, como diziam as minhas filhas, na nossa época a gente brincava muito de bolinha de gude. Hoje a gente tem ainda, mas é menos, né? As crianças não estão tão acostumadas a brincar com bolinha de gude. Se a gente for fazer bolinhas de papel, então ou bolinhas de massinha, a gente usa as mãos ali também para desenvolver esse arco da mão, e aí a gente vai brincar de dar peteleco, como se fosse peteleco nas bolinhas, eu vou pegar a miçanga aqui, como se a gente fosse fazer assim, ó, para fazer a miçanguinha voar. Só não pode deixar ficar fazendo barulho depois, né? Mas a gente pode usar esse tipo de movimento para desenvolver também esse arco da mão, porque a criança não vai conseguir fazer de outro jeito. Né? Então, é uma atividade também que pode ser utilizada, que as crianças gostam, dá para fazer em prono, no chão, né? De barriguinha para baixo, para desenvolver aí também outras habilidades. Né? Quem é terapeuta ocupacional sabe do que eu estou falando, né? Para desenvolver a questão da extensão contra a gravidade, a manutenção da visão, né? O segmento visual, tem várias habilidades aí que podem ser desenvolvidas. Mas é super interessante a gente utilizar essas ferramentas, essas atividades no nosso dia a dia para ajudar as crianças a desenvolverem essas habilidades de motricidade fina. Existem inúmeras outras habilidades, né? A questão de pinça, a questão mesmo da lateralidade, a gente pode falar inúmeras coisas aí relacionadas à questão do desenvolvimento da motricidade fina. A gente poderia ficar por horas aqui conversando. E se vocês quiserem mais conteúdos sobre isso, também é importante colocar aqui para a gente, vão dando sugestões ali, a gente está sempre aberto para conversar no direct com vocês. Façam comentários aqui da live também, sobre a live também, para a gente ir falando, né, e discutindo sobre esse assunto de motricidade fina. É um assunto que muita gente tem dúvida e a gente gosta muito de falar sobre isso. Tem algumas perguntas aqui que eu vou ler. Então, ó, seria da TO específico da psicomotricista em relação à motricidade fina? Então, aqui é uma coisa importante da gente falar. Não existe uma regra, digamos assim, a respeito, não, isso é só da TO, ninguém mais pode trabalhar. As coisas não são assim, né? Como eu falei, é, nós vemos a criança, às vezes, 2 vezes na semana, durante uma sessão de 45 minutos. Só que essa é uma criança que faz psicomotricidade, que faz psicologia, que faz fono, que faz, né, aí é psicopedagoga. Então, como que a gente vai ajudar essa criança a desenvolver essas habilidades nos outros ambientes também? Por isso que é fundamental a gente conversar com a equipe, a gente explicar em que ponto do desenvolvimento da motricidade fina essa criança está, porque a gente tem ferramentas para avaliar isso também, né? Então, em que ponto ela está do desenvolvimento e o que você, por exemplo, lá na sua sessão de psicomotricidade pode auxiliar essa criança a desenvolver nesse ponto específico que a gente tem. É sempre uma construção de raciocínio em conjunto com a equipe. Então, da mesma forma que a psico está trabalhando as questões lá de comportamento, de organização do comportamento, eu posso utilizar algumas orientações, né, a respeito dessa organização do comportamento na minha sessão também. Né? Então, vai da gente conversar e da gente conseguir ajustar aquilo que eu consigo fazer dentro da minha sessão, aquilo que a fono consegue fazer. Então, eu posso sugerir para a fono, por exemplo, sabe tal jogo que você, né, trabalha as suas habilidades aí específicas da fono, mas é legal também por causa disso, 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 né, dessas outras habilidades de motricidade. Então, a gente pode sim alinhar as expectativas para trabalhar todo mundo em conjunto. Quem vai ganhar é ser o paciente, com certeza, tá? Outra pergunta. Qual material que você indica para acompanhar o que seria esperado de fases para o desenvolvimento da motricidade fina especificamente? Então, a gente tem alguns livros que são disponibilizados que falam especificamente sobre a motricidade fina, e a gente tem alguns livros, eu posso até colocar nos stories depois, que a gente tem alguns aqui que falam sobre o desenvolvimento no geral, e a gente consegue olhar depois mais especificamente para essa parte da motricidade fina. Eu vou sair aqui da live e já vou colocar nos stories essas dicas, tá bom? Boa tarde. Sobre crianças que recortam com a tesoura virada para baixo, tem indicação de intervenção? Ó, essa é uma pergunta difícil da gente responder, justamente porque pode ser muitas coisas. Podem ter muitos aspectos aí relacionados à questão de processamento sensorial, por exemplo, que estão interferindo nessa questão do recorte. A gente precisa ver a idade dessa criança, a gente precisa ver como é o processo, saber mais informações de como é o processamento sensorial dela, para daí a gente poder dizer
de uma forma mais específica. Se você quiser, Aline, conversar com a gente ali no direct, a gente consegue te dar mais informações, mas de uma forma muito mais específica, tá? Indicação de atividades ou adaptações. Foi a Aline mesmo que perguntou. Acho que é sobre a questão da tesoura, né? Então, isso a gente precisa entender melhor, tá bom? A Aline falou que tem 7 anos a criança. Então, nessa idade já é esperado que ela use a tesoura de uma maneira mais independente, né? Que consiga recortar todo tipo de desenho, né? Formas não tão por exemplo, círculos, né, que são mais difíceis, mas também outras formas que recorte ao redor de figuras, por exemplo, né? Então, nessa idade já é esperado que ela recorte esse tipo de figura, mas a gente precisa entender melhor o que é realmente esse problema para conseguir dar uma dica ou uma orientação mais específica que funcione para ela, tá? Criança que segura no meio do lápis e não perto da ponta. Alguma dica? De novo, a gente precisa entender o que está fazendo essa criança segurar mais no meio do lápis, mas a gente pode pensar, por exemplo, em uma dificuldade de propriocepção, então a gente usa, de repente, uma borracha em cima do lápis. Essas borrachas, né, ninguém usa para apagar, geralmente, é mais de enfeite que usa essas borrachas. Pode usar isso, pode usar uma folha diferente, mas aí também precisa entender o que está fazendo com que essa criança pegue no meio do lápis e não na parte de baixo, tá? Havia pensado em um durex colorido na ponta. Eu já usei essa estratégia, inclusive, viu? Funcionou, porque era uma criança que tinha, não era uma dificuldade de propriocepção nem nada disso, ela estava acostumada a escrever ali, a segurar no meio do lápis, e ela precisava de uma indicação, de um feedback externo para entender aonde ela precisava segurar. Eu já usei esse durex colorido e funcionou, né? Eu achei uma ótima dica para você, que você deu. Temos mais alguma pergunta aqui, gente? As perguntas para mim estão chegando um pouquinho depois, então às vezes eu demoro para responder por conta disso, tá? Mas ó, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui na live. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto e a gente também quer ouvir vocês a respeito de outros temas, de outros assuntos para a gente discutir aqui nas nossas lives. Vocês já sabem, eu acho que todo mundo já se acostumou que a gente tem live na segunda e na terça. Segunda-feira, 12h30 e na terça-feira, a 1 hora, tá? Então, fiquem ligados, a gente já tem uma programação aí da semana que vem também das lives, mas vocês podem sugerir sempre, a gente gosta muito dessa participação de vocês, então sugiram temas também para a gente discutir aqui nas nossas lives. Combinado? Vou sair daqui e vou colocar os livros de indicação de literatura, né, a respeito do desenvolvimento da motricidade fina, tá bom? Um abraço, pessoal, até mais!